Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e partilhe também esse conteúdo com seus familiares, amigos e até mesmo inimigos. Acione também o sininho para receber notificações e, se desejar, você também pode deixar aí o seu like e partilhar e nos seguir nas redes sociais e deixar os seus comentários, desde que eu faça de forma respeitosa e coerente, tá certo? Aqui é um espaço democrático, não se preocupe com aquilo que você vai dizer, desde que eu diga de forma coerente e respeitosa, mais respeitosa do que coerente, tá certo? Mais uma vez nós convidamos você a assistirem outros vídeos nossos para poder acompanhar aquilo que a gente está conversando, né? Estamos conversando um pouco sobre feminismo, adventismo no Brasil e etc, etc. Ok? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais ainda, continuando a nossa conversa sobre o feminismo, né? Uma pauta que eu considero muito interessante, pessoal. Eu tenho estudado essa questão da sexualidade, né? Escrevi 2 livros, né? E pesquiso esse assunto há muitos anos. E nos últimos 10 anos eu tenho pesquisado os aspectos filosóficos, né, do assunto, que é uma agenda muito interessante que a gente pode ir conversando aos poucos sobre ela, né? E uma das coisas que me impressionou ao estudar o assunto é a forma como alguns segmentos do movimento feminista trata a dona de casa. Isso é muito interessante. E como ela trata as prostitutas. Então, perceba bem aqui a nossa fala, né? Que eu quero que você entenda como esse movimento feminista contemporâneo, eu não estou falando do movimento feminista que reivindica direitos das mulheres, que reivindica igualdade, que reivindica espaço, que reivindica salário, não é desse feminismo, por isso que nós dizemos que é necessário falarmos de feminismos, né? E não de feminismo, né? No singular. Eu estou falando daquele feminismo radical, militante, marxista, que ele tem uma visão muito distorcida do papel do feminino, né? Desde os aspectos filosóficos aos aspectos biológicos e sociais, né? E é interessante que quando a gente estuda esse assunto, a gente percebe que existe uma temática da liberalização da sexualidade feminina, né? Então eu já mencionei um pouquinho sobre isso, que na verdade nada mais é do que tornar a mulher mais uma vez objeto sexual para os homens. Então elas advogam que as mulheres podem andar como elas quiserem, né? Elas podem, quem quiser posar numa revista de masculina ou fazer um filme para adultos, não importa, né? Você é dona do seu corpo, você pode fazer o que bem entender. Agora, quem é o consumidor desse material, pessoal? Quem é o consumidor de um protesto de mulheres que querem protestar nos seus direitos e tiram a blusa para mostrar os seus seios? É o masculino, né? Que de repente tem a visão da sexualidade feminina, né, sem pagar nada de graça, né? Toda vez que uma feminista fala de liberação sexual, ela está fazendo o quê? Ela está oferecendo um novo leque de possibilidade de realização sexual masculina. Porque as mulheres vão transar com quem, né? Com exceção das lésbicas, elas vão transar com homens, né? Ou seja, quanto mais mulheres transando aí à vontade, sem nenhum pudor, né, mais os homens têm um leque multiplicado de possibilidade de satisfazer os seus instintos sexuais a custo praticamente zero, né? Então isso aqui é interessante. Com relação às prostitutas, existe um movimento tremendo em prol da prostituição, né? Para proteger as prostitutas, não é que eu seja contra de ter leis que protejam as prostitutas, para que não sejam agredidas, para que tenha acesso à saúde como qualquer mulher normal, como qualquer, né? Não fazer um tratamento especial para uma prostituta, quando na verdade as donas de casa estão ali na fila do SUS, né? Não, eu estou falando para que todas não sejam discriminadas pelas suas opções
ou circunstâncias da vida no que diz respeito à sexualidade. Então, existe toda uma campanha para proteger uma prostituta, para promover a sexualidade feminina precoce, né, desde o funk a garota de programa, e em contrapartida existe uma demonização da dona de casa, né? Então a dona de casa é vista pelo movimento feminista como um traste, né? Como sendo a escória da sociedade, né? Como sendo a escrava do lar, né? Que antes era chamada de rainha do lar e agora é escrava do lar, né? A submissa, quando o nosso governante, aí, a esposa, né, uma certa revista brasileira disse que a esposa de um certo presidente era recatada e do lar, né? Ou seja, era uma mulher que não trabalhava fora, né? Seu marido ganhava bem, né? E ela cuidava da sua família, né? E o que há de errado nisso, né? Mas a imprensa brasileira, entendeu? Caiu pesado em cima, como se fosse, né, tal, como que quisesse forçar aquela mulher a sair de casa para trabalhar, porque mulher é aquela que trabalha fora e etc, tem o seu direito. Não, as mulheres têm o direito de querer ser dona de casa, como querer também ser uma profissional liberal, como também se quiser ser uma prostituta ou ser uma santa, né? Isso é uma questão da liberdade. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa pressão do movimento feminista sobre a sexualidade e essa relação histórica que ela tem com a promiscuidade, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Aí você poderia dizer, mas pastor, o que a gente tem a ver com isso? Por que o senhor está gastando tempo no seu canal para falar sobre isso? Porque nós estamos tocando nessa temática aí de ordenação de mulheres e, como eu já falei reiteradas vezes, a minha preocupação não é com a teologia em si, porque a teologia do Novo Testamento, na minha concepção, poderia abrir espaço para isso, mas é a influência externa, né? A influência externa e a evidência histórica, né? Que no passado, no Antigo Testamento, as religiões que abriram espaço, né, para o feminino geraram a prostituição. Pode verificar, com exceção aí das vestais romanas e outras poucas exceções, mas, no geral, objeto sexual dos homens, né, nos templos, chamados prostitutas cultuais, né? E, historicamente, né, no movimento moderno e até mesmo contemporâneo do mundo protestante, as igrejas que abriram, né, não todas, né, como já foi colocado aqui por vários irmãos aí que comentaram, nem todas, mas uma parte considerável daquelas que abriram espaço para, pressionada não pela teologia bíblica, mas pelo feminismo. Talvez seja essa a diferença de que no Brasil nós temos pastora feita Valnice Milhones, né, e que não tem nenhuma afinidade com essas questões sexistas, etc. Por quê? Porque ela foi ordenada, o ministério dela é fundamentado, não pressionado por movimentos feministas, mas inspirado pela teologia do Novo Testamento. Então, perceba que essas igrejas que fazem isso até que dão certo, né? Mas, em contrapartida, nós temos outros tipos de igrejas que nem precisa, como eu falei aqui, não precisa ser uma igreja liberal, pessoal. Não precisa ser uma igreja liberal teologicamente, porque o liberalismo ajuda na promoção da imoralidade, pode sim que ajude, mas não é fator determinante. E nós mencionamos aqui a questão da Igreja Católica, que teologicamente ela é liberal, mas moralmente conservadora, né? Moralmente conservadora. E mostramos também que o caso dos protestantes americanos, que muitos são teologicamente conservadores, mas quando se trata de assunto de divórcio e assunto de aborto, e lembre-se que esses assuntos estão relacionados, e boa parte dos abortos tem a ver com divórcio, tem a ver com relacionamento sem compromisso, né? Porque até hoje a maior parte das mulheres que procuram a questão do aborto, ou pouquíssimas, por questões profissionais, mulheres ricas, né, que engravidaram aí de forma acidental, né, entre aspas, e têm a autonomia aí, as condições necessárias para fazer isso, né? Mas na sua maioria, na maioria esmagadora, né, na maioria esmagadora, as mulheres que fazem isso é por um desespero de como eu vou cuidar dessa
situação, né? Então, por exemplo, essas que engravidam, né, de um jogador milionário aí de futebol, cá entre nós, até hoje eu não vi nenhuma delas tentando abortar, né? Eu nunca vi. Por quê? Porque o desespero do feminino diante do que vai fazer para criar aquela criança. Se está grávida de um milionário, ela não tem preocupação com isso, quem sabe até o seu futuro estará garantido, né? Tá certo, pessoal? Então, eu gostaria que você entendesse essa temática, né, de como o feminismo está relacionado, né, com eu não estou falando, volto a repetir, do feminismo autêntico, estou falando do feminismo falacioso, militante, marxista, né? Ele está relacionado com a promiscuidade. Por quê? Porque é uma das teses da filosofia contemporânea secular, lutar contra a família como nós a conhecemos. Papai, mamãe e os filhinhos ali, com todos os problemas que nós sabemos que uma família normal tem, mas é essa estrutura que tem nos trazido historicamente até aqui. Quer seja pela uma visão criacionista ou quer seja pela uma visão evolucionista. Não tem como negar que foi essa ideia que o homem, ou Deus, né, teve, que nos trouxe até hoje, né? Então, quebrar esses laços que nos manteve vivos até agora é realmente muito complicado, e até Stalin lá na União Soviética percebeu isso, o caos que isso poderia fazer, e ele recuou e estabeleceu a família patriarcal em plena União Soviética, né? Isso aí é muito interessante, muitas feministas odeiam o Stalin por causa disso. Tá certo, pessoal? Então, o feminismo radical hoje amam mais prostitutas do que as donas de casa, né? Então, pense nisso quando a gente pensar também nas possibilidades e nos perigos que a gente tem por trás da questão da temática da ordenação de mulheres. Se ela vem por essa via do feminismo, aí nós teremos problema. Agora, se ela vem pela inspiração bíblica, eu creio que será uma bênção para a igreja. Um forte abraço e a gente se vê em breve.